E para o vídeo de hoje, eu trago uma briga entre dois bons celulares intermediários, o Samsung Galaxy M31 contra o Xiaomi Redmi Note 9. São dois celulares intermediários no mercado, são bons celulares, têm um preço muito bom, então eles entregam muita qualidade, tem um bom design, uma câmera, bom desempenho em jogos e a gente vai ver tudo isso hoje. Então vamos começar pelas dimensões. As dimensões do M31 tem 15,92 cm de altura, 7,51 cm de largura e 0,89 cm de espessura, e ele pesa 191 gramas. Já o Note 9, ele tem 16,23 cm de altura, 7,72 cm de largura, 0,89 cm de espessura e pesa 199 gramas. No M31, a versão do sistema operacional é o Android 11 Samsung One Core 3. Já no Note 9, vem com Android 10 MIUI 12. Já indo para a parte de hardware, o processador do M31 é um octa-core com 4 núcleos com 2.3 GHz Cortex A73 e 4 núcleos com 1.7 GHz Cortex A53. E o Note 9, ele tem um processador também octa-core com 2 núcleos com 2 GHz Cortex A75 e 6 núcleos com 1.8 GHz Cortex A55. O chipset do M31 é o Samsung Exynos 9611. Já o Note 9 conta com o chipset MediaTek Helio G85. Em análise de chipset, o Exynos mostrou especificações melhores em desempenho de processador, eficiência na bateria e também em jogos. Para auxiliar nesse processamento, o M31 contém uma GPU Mali G72 MP3, enquanto que o Note 9 vem com Mali G52 MC2. O M31 pode ter 6 GB de memória RAM, enquanto que o Note 9 pode ter 3 GB ou 4 GB de memória RAM. A memória interna do M31 conta com 128 GB de memória interna, enquanto que o Note 9 pode ter 64 GB ou 128 GB de memória interna. E o microSD de memória externa de ambos, tanto do M31 quanto do Note 9, pode chegar até 512 GB de memória externa. Já indo para a parte de display de tela, o M31 apresenta uma tela de 6.4 polegadas, e para o Note 9 contém uma tela de 6.53 polegadas. A resolução de tela do M31 é em Full HD 1080 pixels, como também o Note 9 trazendo uma tela em Full HD em 1080 pixels. Já a densidade de pixels, o M31 contém 403 pixels por polegadas, enquanto que o Note 9 contém 395 pixels por polegadas. E o tipo de tela do M31 é uma Super AMOLED, enquanto que o Note 9 trouxe uma IPS LCD. Uma Super AMOLED ela consegue ter uma nitidez maior comparada a uma IPS LCD. Entrando na parte de câmera, o M31 ele apresenta 4 câmeras na parte traseira do celular. Uma principal com 64 megapixels, uma ultra-wide, uma mais aberta, mais ampla com 8 megapixels, uma macro que é usada para imagens mais próximas com 5 megapixels e um sensor de profundidade com 5 megapixels. Por outro lado, o Note 9 conta com uma câmera principal de 48 megapixels, uma ultra-wide com 8 megapixels, a macro com 2 megapixels e o sensor de profundidade com 2 megapixels. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas fotos. A resolução das fotos do M31 pode ser de 9000 por 7000 pixels, enquanto que o Note 9 pode ter até 8000 por 6000 pixels em resolução na qualidade de suas fotos. A câmera frontal do M31 é de 32 megapixels, enquanto que o Note 9 traz uma frontal com 13 megapixels. Já na parte de gravação de vídeo, o M31 consegue gravar em 4K, 2160 pixels, enquanto que o Note 9 grava em Full HD, 1080 pixels. E ambas as gravações podem ser feitas a 30 fps. Já a câmera frontal, o M31 ele consegue gravar em 4K a 30 fps, enquanto que o Note 9 grava em Full HD a 30 fps. Agora falando sobre bateria, o M31 traz uma bateria com 6000 mAh, enquanto que o Note 9 traz 5000 mAh. E na parte traseira de ambos, tanto o M31 quanto o Note 9 conta com sensor de impressão digital. E a proteção de tela do M31 é o Gorilla Glass 3, enquanto que o Note 9 traz o Gorilla Glass 5.
Agora entrando na parte de jogos, vamos ver muita diferença na parte de jogos, então vamos começar. No M31, começando pelo Free Fire, ele consegue rodar no Ultra a 60 FPS, enquanto que o Note 9 também consegue rodar no Ultra a 60 FPS. Abrindo um parêntese aqui, para jogatinas mais longas com o Note 9, ele vai ter um aquecimento no celular e isso pode atrapalhar na sua jogatina, então você vai dar umas leves travadas e o FPS pode cair um pouco. Normalmente os jogadores, eles diminuem os gráficos para manter o FPS por muitas horas. Outro problema que eu vou trazer aqui antes do Note 9 é a sua falta de otimização em alguns jogos. Então, mesmo ele tendo especificações boas, ele apresenta um desempenho abaixo do esperado. É porque o chipset ainda não foi otimizado para todos os jogos, então isso é normal. Então, com algumas atualizações ele vai normalizar. Agora vamos continuando. O PUBG no M31 rodou na HDR com 50 FPS, enquanto que o Note 9 consegue rodar nos gráficos HD a 30 FPS. No Call of Duty, o M31 conseguiu rodar no alto a 40 FPS, enquanto que o Note 9 conseguiu rodar no médio a 60 FPS. No Fortnite, o M31 consegue rodar no alto a uns 28 FPS, enquanto que o Note 9 consegue rodar no baixo a 30 FPS. E para o Arena of Valor, o M31 consegue rodar no Vida a 60 FPS, enquanto que o Note 9 consegue rodar no abaixo do Vida a 30 FPS. E nesse jogo ele não pôde abrir a opção para 60 FPS no abaixo do Vida, então também é uma falta de otimização para o celular. No Asphalt 9, o M31 consegue rodar no máximo a 30 FPS, enquanto que o Note 9 também consegue rodar no máximo a uns 28 FPS. Para o PES 2020, o M31 consegue rodar no alto a uns 50 FPS. Ele pode até pegar 60 FPS, mas pode haver uma queda de FPS, então uma média de 50 FPS. Para o Note 9, ele consegue rodar no alto a 40 FPS. No Ark, o M31 consegue rodar no médio a 30 FPS. E para o Note 9, ele consegue rodar no baixo a 30 FPS. No Genshin Impact, o M31 consegue rodar no médio a 30 FPS, enquanto que o Note 9 consegue rodar no baixo a 30 FPS. E no Black Desert, o M31 consegue rodar no alto a 30 FPS, e já para o Note 9 ele também consegue rodar no alto a 30 FPS. E por fim, o último jogo que foi lançado recentemente aqui no Brasil, a sua versão, que está na versão beta ainda, mas o jogo ainda pode ser otimizado mais vezes, mas ele também foi bem otimizado pela produtora. Então vamos começar pelo League of Legends Wild Rift. O M31 consegue rodar no Ultra a 60 FPS. Já o Note 9 consegue rodar no Ultra a 60 FPS. O porém é que em algumas teamfights, TF, com muito jogador, ele vai ter uma queda de FPS e vai bater umas médias de 45, mas tirando isso ele vai pegar os 60 no Ultra. E o resultado dessa comparação é que eles são dois celulares bons, são bem legais, são intermediários com ótima qualidade, um bom custo-benefício no mercado. Sobre o design, ambos são bonitos, a construção deles é bonita, tanto na parte frontal, na traseira são bonitos. O M31 na sua cor preta e azul me agradou, a cor vermelha ou a rosa como chama, não sei se é rosa ou vermelho, eu não achei tão interessante. O Note 9 ele é bonito nas três cores, o preto, o branco, o verde, até que o verde me surpreendeu também um pouquinho. Só que o M31 é um celular menor e mais leve, então como eu prefiro o celular bonito sendo menor e leve, eu fico com o M31. Então o meu voto para design vai para o M31. Em desempenho, ambos têm um grande poder de processamento, olhando para os jogos tiveram um desempenho diferente. O M31 é superior em todos os jogos, tendo seu chipset o 9611 e tendo 6 GB de memória RAM, que ajuda o celular a ter um desempenho muito bom em jogos. Então ele vai conseguir rodar no médio a ultra maioria dos jogos com um bom FPS. Já o Note 9 ele decepcionou um pouco como sendo o sucessor do Note 8. Ele traz um chipset MediaTek G85, então o desempenho dele poderia ser melhor. Não foi otimizado em todos os jogos, alguns não entregam tudo que poderia dar, então eu acho que com atualizações futuras ele aumente o FPS e a qualidade gráfica. Outro ponto do Note 9 é que sua memória RAM, os 4 bytes são bons, é suficiente para ter um bom desempenho nos jogos. Já os 3 GB
eu acho que você já começa a perder uma qualidade nos jogos. Então se você puder escolher a versão de 4 GB, é bem melhor. E para ambos, só que principalmente para o Note 9, em jogatinas mais longas o celular ele vai esquentar, então é o normal de todo celular hoje em dia. Então ele vai perder um pouco de desempenho nos jogos. Para quem gosta de jogar competitivo, então prefere reduzir a qualidade para ter mais FPS. Então é um porém também. Sobre o armazenamento não tem muito o que falar, eles têm no mínimo 64 GB, que é o suficiente hoje em dia. Então dessa forma, na parte de desempenho, o M31 destruiu o Note 9, então o meu voto vai para o M31. Já na parte de câmera, o M31 traz 4 câmeras na sua parte traseira. A principal com 64 megapixels, uma ultra-wide com 8, uma macro e um sensor de profundidade com 5. O Note 9 ele é inferior, ele traz uma câmera com 48, menos do que o M31. Ele traz uma ultra-wide com 8, uma macro e um sensor de profundidade com 2. A frontal do M31 é superior, com 32 megapixels contra os 13. E em parte de gravação, o M31 consegue gravar em 4K tanto na frontal quanto na traseira, enquanto que o Note 9 grava em Full HD na frontal e na traseira. Então, o M31 ele é muito superior em câmera, em gravação, então meu voto vai para ele. Já na parte de bateria e tela, a bateria do M31 é superior com seus 6.000 mAh contra os 5.000. A tela do M31 é de 6.4 polegadas contra uma 6.53 do Note 9. A resolução de tela do Note 9 é em Full HD, como também do M31. Só que o M31 traz 403 pixels por polegadas, que é superior ao Note 9 com os 395. E a tela do M31 é uma Super AMOLED contra uma IPS LCD. Então, para bateria e tela, o voto também vai para o M31. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o M31 leva essa. Apesar do M31 estar mais caro hoje, ele ser R$ 1.600 no momento que eu gravo esse vídeo, o Note 9 está custando os 1.400. Então essa diferença vale muito mais a pena você pegar o M31 do que o Note 9. Porque se você conseguir juntar mais, você vai pagar melhor por um celular melhor que está valendo bem mais, que consegue entregar muito mais qualidade. É claro, o M31 ganhou todas nessa lista, então vale muito mais a pena pegar ele. E o Note 9, ele tá com uma faixa de preço parecida com o Note 8, então eu acho difícil que ele abaixe esse preço. E você, qual celular você achou o melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou. E caso você queira saber mais deles, clique no link na descrição abaixo e se inscreva no canal para receber os vídeos novos toda semana.